Bom dia a todos. Caros alunos, meu nome é Lauriane, sou pedagoga do Instituto Federal do Piauí, campus Teresina Central. Vou trabalhar com vocês a disciplina Educação Inclusiva, Direito à Diversidade, unidade 1 e 2, do curso técnico em Infraestrutura Escolar. Na unidade 1, da Educação Especial à Educação Inclusiva, modelos de atendimento, paradigmas e seus principais aspectos, vamos fazer um percurso histórico da educação especial à educação inclusiva na atualidade, o que diz a legislação sobre a educação especial e o significado de inclusão. Na unidade 2, as políticas educacionais e o sistema de ensino em uma perspectiva inclusiva. Vamos conhecer as políticas para a educação especial em uma perspectiva inclusiva. A inclusão, como veremos, é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. Temos aí a trajetória da educação especial no Brasil. Observando a trajetória da educação especial, é preciso observar que, durante anos, as pessoas com deficiência eram excluídas do convívio social e o modelo de atendimento na época era o da institucionalização. Por exemplo, nós citamos aí o século XIX. O atendimento era feito em hospitais ou asilos, sem direito a um atendimento especializado, e muitos deles passavam toda a vida nessas instituições. Muitos desses portadores de necessidades especiais passavam a viver nessas instituições sem nenhum atendimento especializado. E até o século XX, essas iniciativas foram isoladas e restritas às instituições especializadas públicas, como, por exemplo, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, no Rio de Janeiro. Era uma instituição pública e especializada apenas em meninos cegos, em receber essas crianças cegas. E é importante observar que esses alunos, esses portadores de necessidades especiais, e eu não posso nem falar alunos, porque, na verdade, eles não tinham um atendimento educacional especializado. Eles permaneciam nessa instituição como se fosse um tratamento clínico, era um espaço hospitalar de convivência e não educacional. Então, retomando, sobre a educação especial no século XX aqui no Brasil, nós podemos dizer que a educação especial teve sua construção histórica a partir da segunda metade do século XX, e surge com o atendimento das pessoas com deficiência em instituições especializadas. E aí podemos citar como exemplo o Instituto Pestalozzi, em 1926. Era especializado no atendimento à pessoa com deficiência mental. E também a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, em 1954. A APAE, ela tinha o objetivo de oferecer atendimento especializado, organizadas para atender às necessidades específicas e composta por profissionais especializados em várias áreas, inclusive na reabilitação. Mesmo com esses avanços e com essas instituições especializadas, podemos observar que o Brasil ainda tinha um elevado número de pessoas com deficiência sem atendimento especializado. Tudo isso foi gerando uma mobilização social em busca dos direitos dos educandos com deficiência. E, como resultado desse clamor social, nós podemos citar os artigos da LDB
que trata dos excepcionais. A LDB de 20 de dezembro de 1961 enquadrou a educação especial no Sistema Geral de Educação e identificou as pessoas com deficiência como excepcionais. Então, podemos perceber que já no século XX houve a inclusão desse artigo na LDB. E no século XXI, podemos perceber que a educação inclusiva ela constitui-se como um novo parâmetro, uma forma de perceber a diversidade existente entre as pessoas, fundamentado na concepção de direitos humanos. Tudo isso ocasionado por alguns movimentos internacionais também, né, como a Declaração de Salamanca, por exemplo. É uma conferência em que teve muitas discussões referentes às pessoas com necessidades especiais. Então, a educação especial ela passa a ter a inclusão como seu paradigma no século XXI. E também a inclusão é uma perspectiva que deve orientar os processos educacionais, as escolas, os gestores, as políticas educacionais voltadas para os portadores de necessidades especiais, para o paradigma educacional, onde o ensino regular deverá considerar a diversidade existente entre as pessoas. Existe uma diversidade entre as pessoas e essa diversidade deve ser considerada. Ela não deve ser ignorada. Mas também a escola e todos os espaços educativos devem dar possibilidade dessas pessoas, dos portadores de necessidades especiais, de se desenvolver, de aprender e de se preparar para o mundo do trabalho e para a convivência saudável com outras pessoas. E com isso, nós sabemos que existem ainda grandes desafios que de certa forma, dificultam a educação com uma perspectiva inclusiva. Nós podemos citar alguns. A necessidade de rompimento das barreiras. Ainda existem muitas barreiras. Dentre elas, podemos citar as barreiras arquitetônicas, que dificultam a movimentação das pessoas com deficiência. Preconceitos e estereótipos são algumas barreiras culturais que ainda existem. Falta de informação e sinalização. Existem também barreiras no uso de instrumentos e dentre outras barreiras. Então, é preciso superar todas essas barreiras. E o Ministério da Educação, em parceria com as escolas, em parceria com os estados e os municípios, buscam a superação dessas barreiras. E é preciso enfatizar que a sociedade tem um papel importantíssimo nessa superação. É preciso também cultivar valores como respeito às diferenças, cooperação e solidariedade em busca de uma sociedade igualitária. Políticas educacionais na perspectiva da educação inclusiva. O que diz a Constituição Federal sobre a educação especial? A Constituição Federal de 1988, no artigo 205, define a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. E quando se fala em direito de todos, está incluso aí todas as pessoas, inclusive os educandos com deficiência. Infelizmente, houve e ainda há uma resistência muito grande em aceitar esses educandos nas escolas regulares, acreditando muitas vezes que ali não é o lugar ideal para eles. No artigo 208 da Constituição, temos a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
Então, confirma a garantia de atendimento desses portadores de deficiência na rede regular de ensino. O que diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação sobre a educação especial? É assegurado a esses alunos currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicas para atender às suas necessidades. Isso está bem claro na LDB. No artigo 58, temos também entende-se por educação especial a modalidade de educação escolar, e podemos aí enfatizar que a educação especial é uma modalidade de ensino oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Vale a pena observar também que no artigo 59 da LDB traz mais direitos a esses educandos. Anteriormente, era chamado educandos com necessidades especiais e com a mudança que houve em 2013, passa a ser chamado de educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. É uma mudança que ocorreu agora no ano de 2013. Modelo de atendimento à pessoa com deficiência e seus paradigmas. Anteriormente a esta perspectiva de inclusão, o paradigma que orientava a educação especial era o paradigma da integração, que se configurava de forma condicional de inserção em que vai depender do aluno, do nível de sua capacidade de adaptação às opções do sistema escolar. Então, se esse aluno ele não se adaptasse ao sistema escolar, às salas regulares, esse aluno não continuava na rede regular de ensino. Ele deveria se adaptar e não a rede regular de ensino, a escola se adaptar ao aluno. E é interessante observar que com o paradigma da integração, as escolas não tinham nenhum apoio técnico do Ministério da Educação ou da sociedade em geral. O educador, melhor dizendo, assumia toda a responsabilidade de educar, sem suporte para desenvolver sua prática. O que é diferente nessa perspectiva da inclusão. A educação especial, na perspectiva da inclusão, valoriza o entendimento do outro, a capacidade de conviver e compartilhar vivências e experiências com pessoas diferentes de nós. E nessa perspectiva da inclusão, institui a inserção de forma incondicional, radical, uma vez que o objetivo é incluir. O aluno deve aí se sentir bem, ter possibilidade de se desenvolver socialmente em relação à educação e busca também superação das diferenças na perspectiva inclusiva. O educador, diferente da perspectiva de integração, ele é apoiado pela legislação e estimulado a fazer parte do processo de forma construtiva e democrática. Políticas educacionais na perspectiva da educação inclusiva. Em 1994, é lançada a primeira Política Nacional de Educação Especial, impulsionado pelas cobranças da sociedade quanto ao atendimento dos educandos com deficiência. Alguns documentos internacionais impulsionaram a elaboração desse documento, que com o tempo foi se aperfeiçoando, passando de uma perspectiva integradora, como nós vimos anteriormente, para uma perspectiva inclusiva.
E a perspectiva inclusiva, ela ficou melhor delineada com a portaria número 948 de outubro de 2007. É importante observar também que essa política, a política educacional na perspectiva da educação inclusiva, lançada pelo Ministério da Educação, ela teve uma grande força impulsionadora desses debates que aconteceram internacionalmente, como, por exemplo, a Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, em 1990, a Declaração de Salamanca, em 1994, né, que aconteceu na Espanha. São eventos que impulsionaram mundialmente e também no Brasil a melhoria de condições, porque elas buscavam ampliar os direitos humanos. E quando se fala em direitos humanos, se fala no direito de todos. E teve, na época, um forte olhar para as pessoas portadoras de deficiência. Além dessas orientações, nós podemos também observar outras leis que vêm ampliar esse entendimento e essa concepção da educação especial numa perspectiva inclusiva. A própria LDB tem melhorado bastante quanto a esse tema, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, o Plano Nacional de Educação, dentre outros. Vale a pena fazer uma leitura desses documentos. O Ministério da Educação também, ele tem proporcionado vários subsídios para a acessibilidade educacional. Dentre esses subsídios, nós podemos citar as adaptações arquitetônicas, biblioteca escolar ou sala de leitura. Nas adaptações arquitetônicas, temos rampas de acesso com inclinação adequada, portas e corredores mais largos, elevadores, se necessário, pisos e antiderrapantes, sanitários e pias adaptados. Na biblioteca, acesso físico sem desnível catracas, mesas onde se encaixam cadeiras e rodas, acesso virtual, assistentes de leituras, lupas ou lentes de aumento, intérprete de língua brasileira de sinais, dentre outros. E para finalizar nossa aula de hoje, eu escolhi essa frase que identifica bem a nossa aula. Ela é de uma peça de teatro, Vozes da Consciência, de Belo Horizonte, que diz o seguinte: somos diferentes, mas não queremos ser transformados em desiguais. As nossas vidas só precisam ser acrescidas de recursos especiais. Desejo a todos um bom estudo.